Alô pessoal, professor José Carlos aqui novamente com dicas, projeto Ministério Público da União, a vaga é minha, eu sempre digo, a vaga não é minha, a vaga é sua, você está estudando e você vai encontrar lá o seu lugar ao sol, perseverança, autoconfiança e tudo vai dar certo. Bom, a nossa dica hoje aqui em processo penal é sobre procedimentos criminais. Todo mundo já sabe que procedimento é a forma como o processo caminha, os atos processuais caminham até chegar à decisão jurisdicional, à sentença. A gente fala que é o iter, né? O iter processual, o caminho desses atos processuais. O Código de Processo Penal, alterado em 2008, né? Ele traz 3 procedimentos comuns. Então, primeira coisa que nós vamos distinguir, o procedimento 394, vem comigo. O procedimento será comum ou especial, então trabalhe por exclusão. O que não for, segundo o legislador, comum é porque é um procedimento especial, tá claro? Então nós vamos falar aqui agora de procedimentos comuns. O legislador define quais são os procedimentos comuns. O Tribunal do Júri, por exemplo, que começa lá no 406, nos crimes dolosos contra a vida, é homicídio doloso, lógico, né? Homicídio, infanticídio, aborto, instigação, induzimento ao suicídio e auxílio também, são crimes afetos ao Tribunal do Júri. O procedimento é especial porque o legislador não disse que é comum. Também lá a Lei de Drogas, nos 1343, estou te passando exemplos. Mas vamos lá. O procedimento comum será ordinário, sumário ou sumaríssimo. Então já grava. Quais são os procedimentos comuns? Comum ordinário, comum sumário e presta atenção, comum sumaríssimo. Lei 9.099 é procedimento comum. Não é procedimento especial, definido pelo próprio legislador, reforma de 2008. Mas vamos lá. Quando que o procedimento será ordinário? Você vai analisar a pena, né? A pena em abstrato. Olha o que diz aqui. O procedimento será comum ordinário quando tiver por objeto crime cuja sanção máxima em abstrato seja combinada for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então grava essa regra. Pena igual ou superior a 4 anos, igual também. Procedimento comum ordinário. Agora, inciso 2. Procedimento comum sumário. Quando que o procedimento será comum sumário? Quando a pena for inferior a 4 anos. E, obviamente, não cair na Lei 9.099/95, porque aí eu tenho as infrações de menor potencial ofensivo. E aí nós vamos falar do sumaríssimo, ok? Então grava isso, o procedimento será comum ordinário quando a pena for igual ou superior a 4 anos, exceto o procedimento especial. O procedimento será sumário quando for inferior a 4 anos, exceto o procedimento especial e também o sumaríssimo. E agora, por fim, o procedimento sumaríssimo. Quando que eu aplico o procedimento sumaríssimo? Nas infrações de menor potencial ofensivo. E aí você rememora o conceito de uma infração de menor potencial ofensivo. O que são as infrações de menor potencial ofensivo? São as contravenções penais. A Lei 368841, na verdade, é um decreto-lei. A gente fala Lei de Contravenções Penais, mas é um decreto-lei. 368841, jogo do bicho, por exemplo. Ok? Então vamos lá. São as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima não sobeja, não ultrapassa a 2 anos, cumulados ou não com pena de multa. Então, se eu tiver contravenção penal ou crimes cuja pena máxima não ultrapassa, não sobeja a 2 anos, cumulados ou não com pena de multa, o procedimento será o comum sumaríssimo. Sumaríssimo para as infrações penais de menor potencial ofensivo na forma da lei. Aí tu anota no teu esqueminha, Lei 9.099/95, que é a lei que define procedimento sumaríssimo, Lei 9.099, estamos falando, obviamente, de procedimento criminal. Essa lei trata na primeira parte da área civil e depois na parte final da área criminal. O que nos interessa aqui é área criminal, ok? Bom, vamos agora passar dicas ainda sobre procedimento ordinário e procedimento sumário. Nós vamos falar de resposta à acusação. Isso é campeão, esse tema é campeão em concursos públicos. Então vamos lá, como é que vai funcionar? Já que o procedimento é o caminho dos atos processuais, vamos ver como é que começa esse caminho até chegar à resposta à acusação em 10 dias. Nos procedimentos ordinário e sumário em ambos, toma cuidado, vale para os dois. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz, se não rejeitar, ou seja, nenhuma das hipóteses lá do 395, ok? 395 são as hipóteses de rejeição de denúncia, dá uma olhada lá.
inépcia dano inicial, falta de pressuposto processual, falta de condição para o exercício da ação penal, falta de justa causa. Dá uma olhadinha no 395. Então, se o juiz não rejeitar liminarmente, recebe a denúncia e ordenará a citação do acusado. Então, o réu ele é citado para responder à acusação por escrito. Está aqui, resposta à acusação por escrito. Sublinha aí no teu material. Para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Então, qual o prazo que o réu tem para responder à acusação? Resposta à acusação não é defesa prévia. Ah, mas lá onde eu faço estágio se chama defesa prévia. O Guilherme de Souza Nutti continua falando no livro dele defesa prévia. O nome é resposta à acusação, escrita 10 dias. Vamos seguir a lei. Depois que você passar no concurso, sem problema, mas vamos seguir a lei. Resposta à acusação em 10 dias. Presta muita atenção nisso. No caso de citação por edital, ou seja, o réu não foi encontrado, o prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do seu defensor constituído. É óbvio, né? Só vai começar a contar quando ele, réu, comparecer ou o seu causídico constituído, ok? Agora, o que nos interessa? Qual o conteúdo dessa resposta à acusação escrita em 10 dias? Qual o conteúdo? O que eu posso alegar nessa resposta à acusação? Eu, advogado de defesa, né? Já que eu preciso de capacidade postulatória. Então vamos lá. Na resposta, o acusado, por intermédio de seu causídico, poderá arguir preliminares, o que antecede o mérito, nulidade absoluta, incompetência absoluta, também as causas do 107 lá do Código Penal, abolício crimes, morte do agente, prescrição, decadência, causas extintivas da punibilidade. Olha o 107 do CP. Então, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa. Aqui o legislador abriu o leque com a reforma de 2008. O réu ele pode alegar nessa oportunidade tudo o que interessa à sua defesa. Ausência de dolo, ausência de culpa, erro de tipo, erro de proibição, um álibi, não estava no dia que estão dizendo lá na denúncia que o promotor está dizendo que ele estava em Brasília, onde a gente está gravando aqui. Não, ele não estava, ele estava em Porto Alegre, num evento lá, assistindo um jogo do meu time, do Grêmio, enfim. Tá? Então, isso é um álibi. Alegar tudo o que interessa à sua defesa. Continua. Oferecer documentos, justificações, justificar a conduta. Olha, eu cometi realmente um fato típico, mas eu cometi amparado em excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito. Eu estou justificando a minha conduta. Ou ainda as excludentes de culpabilidade. Eu agi sob coação moral irresistível ou mediante obediência hierárquica. Também são justificações. Faço minhas as palavras de Guilherme de Souza Nutti. E especificar também as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas. Então aqui é o momento para a defesa arrolar as testemunhas. No rito ordinário, até 8. No rito sumário, até 5. No rito ordinário, até 8. No rito sumário, até 5. Ok? Qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então, é de boa técnica você, advogado, quando for fazer a sua resposta à acusação, já qualificar as testemunhas, né? E requerendo a sua intimação por mandado. Porque senão a responsabilidade de levar a testemunha é sua. Então, é de boa técnica você pedir já que seja intimado por mandado e alegando a imprescindibilidade do depoimento. Pelo menos é a dica que a gente passa. É de boa técnica fazer isso para não ter dor de cabeça depois. Mas aqui fala, qualificando e requerendo sua intimação quando necessária. Contrário senso, pode achar que não é necessário, aí a responsabilidade de levar a testemunha seria sua. E por fim, essa resposta à acusação, ela é obrigatória ou ela é facultativa? Pela leitura do parágrafo 2º, ela é obrigatória. Não apresentada a resposta, escrita em 10 dias, ok? Ou se o acusado citado não constituir um advogado, o juiz nomeará defensor para oferecê-la. O juiz vai nomear um defensor dativo ou ad hoc para oferecê-la, concedendo-lhe por óbvio o prazo de
10 dias. Professor, por que eu tenho que alegar toda a matéria aqui? Porque você pode conseguir essa grande novidade. Nós não vamos ter tempo agora porque é dica, né? Mas eu quero que você leia na sua casa o 397, julgamento antecipado da lide no processo penal. Se eu conseguir demonstrar para o juiz o que eu aleguei na minha resposta à acusação, por exemplo, que o meu cliente agiu sob o manto de uma legítima defesa ou de um estado de necessidade, o juiz já pode, de plano, absolvê-lo sumariamente. O que significa isso, professor JC? Absolver antes de designar a audiência de instrução e julgamento, cumprindo os princípios que capitanearam a reforma de 2008. Julgamento antecipado da lide no processo penal, julgamento antecipado no mérito. A reforma de 2008 tinha como princípios, né, os princípios que capitanearam essa reforma: celeridade, economia processual, simplicidade, oralidade e também o princípio da concentração, tudo em audiência única. Então a gente obedece celeridade, economia processual, sem sombra de dúvida, e simplicidade também. Um abraço, até o nosso próximo encontro sobre dicas do MPU. Até logo.